Nesse vídeo você vai aprender como testar um diodo utilizando um multímetro digital. E lembrando pessoal, se você não for inscrito aqui no canal Ardonive, se inscreva, pois assim você estará por dentro e não vai perder nenhum conteúdo interessante que estarei trazendo aqui constantemente no canal Ardonive. Conteúdo sobre robótica, eletrônica, conteúdo make, DIY, conteúdo sobre ciências e muito mais. Se inscreva aí no canal, é grátis e assim você vai ficar por dentro e não vai perder nenhum conteúdo interessante que estarei trazendo aqui constantemente no canal Ardonive. Vamos agora aprender como testar um diodo utilizando um simples multímetro digital. Vamos lá! Primeiramente pessoal, eu vou testar esse diodo aqui. Eu acho que não dá para você enxergar, mas o nome dele é o IN4007. Agora observe o seguinte, que temos duas cores desse diodo. Temos uma predominante preta e temos uma pequena faixa aqui. Do lado dessa pequena faixa tem o nosso pino negativo, o nosso catodo, e do lado aqui da cor predominante é o nosso pino positivo, o nosso anodo. Então a corrente vai conduzir do anodo, pino positivo, e sair no nosso catodo, pino negativo. Ele vai do anodo para o catodo. Ela não consegue voltar do catodo para o anodo. Se ocorrer isso, esse diodo estará queimado ou danificado. Então vamos fazer um teste. Vou pegar aqui a minha ponta de prova positiva do multímetro e colocar no pino positivo do nosso diodo. Dessa forma aqui. Vou pegar minha ponta de prova do multímetro negativa e vou colocar aqui no nosso catodo do diodo. Então observe lá que está conduzindo, a corrente está passando aqui pelo nosso fio vermelho, a nossa ponta de prova positiva do multímetro está chegando no nosso anodo e saindo pelo nosso catodo, está sendo conduzida da forma direta. A forma direta é sempre do anodo para o catodo. Observa lá que a numeração que está apresentando no multímetro é 543 mV. Essa numeração que está sendo apresentada aí no multímetro é chamada de tensão de barreira de potencial. É a tensão eminente aqui da construção desse diodo. É a tensão que é preciso ser vencida para esse diodo conduzir corrente. Observe o seguinte, que fazendo aqui o inverso, esse diodo não vai funcionar. O circuito lá não está passando corrente. Ou seja, observe aqui que o nosso multímetro não está marcando nenhum tipo de resistência. Está com o circuito aberto. Então a corrente não está passando pelo catodo e saindo pelo nosso anodo. Se assim fosse, se tivesse conduzindo das duas formas, esse diodo estaria queimado. Temos esse diodo aqui, é um diodo bem pequeno também e apresenta a mesma característica do outro. Observe que temos aqui uma cor predominante preta e uma pequena faixa aqui em cinza. Da mesma forma, esse pino aqui que está do lado da faixa cinza é o nosso pino negativo, o nosso catodo, e aqui esse pino do lado da cor predominante preta é o nosso anodo, nosso pino positivo. Vou pegar aqui a ponta de prova positiva do multímetro, colocar no nosso anodo do diodo e a ponta de prova preta do multímetro colocar no nosso catodo do diodo. E lá está, marcando 177 mV, ou seja, a tensão de barreira de potencial desse diodo é de 177 mV. Para esse diodo conduzir corrente, é necessário aplicar a ele uma tensão acima de 177 mV. Fora isso, ele não vai deixar passar corrente. Se essa tensão for abaixo de 177, ele não deixa passar corrente. Acima de 177 mV, ele vai deixar sim passar corrente. Do mesmo modo que anteriormente, se eu fazer a conexão inversa, colocar
a ponta de prova positiva no nosso cátodo e a ponta de prova negativa do multímetro no nosso anodo, ele não vai conduzir corrente. Aparece lá que está em aberto ou fechado. Se você não sabe como utilizar multímetro, eu vou deixar na descrição desse vídeo um link onde eu ensino o passo a passo para você aprender a dominar esse carinha aqui, que é o nosso amigo da eletrônica. Observe o seguinte aqui, pessoal, nesse diodo aqui, nesse pequeno diodo, temos aqui na construção dele uma cor predominante aqui marrom e uma pequena faixa aqui preta. Do lado dessa faixa preta temos o nosso pino negativo, o nosso cátodo, e do lado aqui da cor predominante temos o nosso pino positivo, o nosso anodo. Então observe que a corrente sempre vem sendo conduzida do nosso anodo, pino positivo, e sai aqui pelo nosso cátodo, pino negativo. Então ela é conduzida assim e não voltando. Então da mesma forma, vou pegar a ponta de prova do multímetro e colocar aqui no nosso pino positivo do diodo, e vou pegar a ponta de prova negativa do multímetro e colocar aqui no nosso cátodo, e observa lá que está marcando 807 mV, ou seja, 0,8 volts. Então a tensão de barreira de potencial desse diodo aqui em especial é de 807 mV. Para esse diodo aqui conduzir corrente, é necessário ser aplicado a ele uma tensão acima de 807 mV. Observe também o seguinte, pessoal, que um pequeno LED como esse também é um diodo, ou seja, ele permite que a corrente flui apenas em uma direção, do anodo para o cátodo. Se você puder observar bem, esses LEDs possuem duas plaquinhas dentro dele. Temos uma menor, é o nosso anodo, pino positivo, e temos uma maior, é o nosso cátodo, pino negativo. Então a corrente, ela sempre segue dessa direção, do pino positivo, anodo, vem e sai pelo cátodo, pino negativo, e nunca inverso. Observe o seguinte, então, vou pegar a ponta de prova positiva do multímetro e vou colocar aqui no nosso anodo, ou seja, no nosso pino positivo do diodo, do nosso diodo emissor de luz. Vou pegar aqui a ponta de prova negativa do multímetro e colocar no nosso cátodo aqui, e observa que ele conduz corrente. Ele está conduzindo corrente. Agora, se eu fazer a polarização inversa, pegar o nosso cátodo e colocar na ponta de prova positiva, e pegar a nossa ponta de prova do multímetro negativo e colocar no nosso anodo, observa que ele não conduz corrente. Então, esse carinha aqui também é um diodo. Nesse vídeo vou mostrar para vocês o manual que fiz ensinando como fazer um controle remoto caseiro com todo o passo a passo. Com esse tutorial bem explicado, você fará um controle remoto que pode alcançar uma distância de até 200 metros. Com esse controle remoto você pode controlar diversos projetos, como por exemplo, fazer um carrinho de controle remoto, um barco de controle remoto, um helicóptero de controle remoto, alarmes, campainhas e muito mais. Desenvolvi esse manual com a finalidade de ajudar a você fazer um controle remoto de maneira fácil sem enrolação. Esse manual possui mais de 90 páginas, com toda a diagramação e templates dos circuitos e placas eletrônicas. Clica no link que está na descrição desse vídeo ou nos comentários fixados e adquira já o seu manual. Você adquirindo esse manual, você está aprendendo uma coisa nova e além disso me ajudando financeiramente a continuar a trazer mais conteúdos legais aqui para o canal. Clica já no link abaixo. Conto com você.
Nesse vídeo, você aprendeu a testar diodo utilizando o multímetro. E se você não for inscrito aqui no canal Arduino, se inscreva, pois aqui estarei trazendo muito conteúdo interessante, como conteúdo Make, DIY, robótica, eletrônica, conteúdo sobre ciências e muito mais. Se inscreva aí no canal Arduino e assim você ficará por dentro e não vai perder a nenhum conteúdo interessante que estarei trazendo aqui constantemente no canal Arduino. Então, até a próxima!